Bom, gente, então essa é a nossa aula de junção neuromuscular. Para essa aula, nós teremos os seguintes objetivos. Vamos compreender a junção neuromuscular, analisar o papel da acetilcolina na junção neuromuscular, compreender como a junção neuromuscular pode participar da regulação da intensidade e força da contração de um músculo e analisar os destinos dos neurotransmissores nessa sinapse neuromuscular. Para estudar para essa aula, vocês podem utilizar um desses dois livros, o Fisiologia Médica do Bóron ou os Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora, certo? Sendo também possível utilizar o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Então, quando pensamos na estimulação de um músculo, nós temos os feixes nervosos, que são formados por várias fibras nervosas, podendo ter de 10 até 1000 fibras nervosas, sendo cada uma dessas fibras o axônio de um neurônio. Consequentemente, essa fibra se ramifica nas suas terminações, cada axônio ele se ramifica em várias terminações que vão formar as junções neuromuscular, que vai se associar formando aquela sinapse entre o neurônio e o músculo. E cada uma dessas terminações vai estar estimulando uma fibra muscular diferente. Dessa forma, nós temos que um mesmo axônio vai estimular várias fibras musculares. Dessa forma, a estimulação das fibras nervosas, ou seja, a geração de um potencial de ação nessas fibras nervosas, vai provocar a estimulação da fibra muscular, através da liberação de um neurotransmissor. E será sempre num processo de tudo ou nada. Ou temos o estímulo suficiente para gerar um potencial de ação na fibra muscular esquelética, ou não temos esse estímulo suficiente, consequentemente a contração não iria acontecer. Quando o estímulo é suficiente, gera-se o potencial e a resposta a esse potencial é exatamente a contração dessas células musculares ou das fibras musculares estimuladas. Lembrando que a quantidade de feixes nervosos que eu vou mandar de estímulo para o músculo vai controlar a quantidade de fibras nervosas que serão utilizadas, dando assim, maior ou menor força naquele processo de contração, que pode levar a ter força suficiente para mover apenas uma folha de papel ou para levantar uma mala pesada. Dessa forma, então, em um músculo, nós vamos ter o que chamamos de unidades motoras. O que são essas unidades motoras? A unidade motora é o conjunto de todas as fibras musculadas de um músculo que são inervadas pelo mesmo neurônio motor. Ou seja, esse conjunto de fibras que estão recebendo estímulos desse neurônio aqui vão formar uma unidade motora. Como o músculo tem várias fibras nervosas, ele vai ter várias unidades motoras e vários neurônios controlando isso. Dessa forma, nós conseguimos ter um controle bem preciso da quantidade de fibras que serão estimuladas para que a contração aconteça em um músculo, usando 1, 2, 10, 50 unidades motoras, quantas forem necessárias. Como que a gente aprende a controlar isso? A gente aprende a controlar isso utilizando o que nós chamamos de coordenação motora, em que o nosso cérebro aprende a observar o objeto a ser movimentado e a decidir quantas fibras aproximadamente deverão ser usadas para realizar aquele movimento. Nessa imagem, nós podemos ver
três momentos diferentes desse exemplo que eu coloquei da regulação da contração, da força de contração de um músculo. Por exemplo, na parte inicial da imagem, foi ativado apenas uma unidade motora. E esse neurônio, que tinha uma menor distribuição de fibras, estimulava menos fibras musculares, provocou uma contração de pouca força para esse músculo. Já na segunda parte da imagem, nós temos a estimulação de um neurônio motor de maior amplitude, divergência de fibras, atingindo um número maior de fibras musculares com o mesmo estímulo, levando assim a uma força um pouco maior no movimento. E, por último, na terceira parte da imagem, nós temos os dois neurônios mandando seus estímulos ao mesmo momento, e dessa forma toda a musculatura foi contraída, gerando assim a força máxima de contração desse músculo. Bom, então, o que vem a ser essa junção neuromuscular? Na verdade, a junção neuromuscular é exatamente uma pequena parte do conjunto chamado unidade motora, que seria uma das terminações do axônio, formando lá o botão sináptico e interagindo com a fibra muscular, formando então essa conexão entre o neurônio motor e a fibra muscular esquelética. E é através dessa conexão que o neurotransmissor vai ser liberado num espaço chamado fenda sináptica, permitindo assim a transmissão da informação para a fibra muscular esquelética, que vai, em resposta disso, entrar em potencial de ação e, consequentemente, na contração do músculo. Nessa imagem, podemos ver uma ampliação dessa junção neuromuscular. Então, na primeira parte da imagem, a gente pega uma pequena visualização da junção neuromuscular e ampliamos essa junção neuromuscular. E aí, a gente consegue, com essa ampliação, ver o botão sináptico interagindo com a porção da sinapse com o músculo, onde vesículas contendo neurotransmissores vão se fundir com a membrana celular do neurônio, liberando assim o conteúdo dessas vesículas, que é exatamente o neurotransmissor, possibilitando assim a transmissão do impulso nervoso do neurônio, que está em potencial de ação, para a fibra muscular. Esse movimento dessas vesículas em direção à membrana do neurônio depende do aumento da concentração de cálcio nessa região do neurônio. E isso só é conseguido através do potencial de ação gerado pelo impulso nervoso no neurônio, que vai abrir canais de cálcio que são chamados canais voltagem dependente. E esse canal voltagem dependente, então, que se abre quando o neurônio está em potencial de ação, ele acaba permitindo a entrada do cálcio na célula. E esse cálcio interage, então, com as vesículas, e as vesículas vão liberando seus conteúdos no espaço chamado fenda sináptica. O neurotransmissor, ao cair na fenda sináptica, ele vai se encontrar com receptores específicos para esse neurotransmissor, que no caso dessa
sinapse, né? A vesícula que libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor é a acetilcolina, e o receptor é um receptor para acetilcolina, um receptor do tipo nicotínico, certo? Então ele é um receptor colinérgico, porque ele interage com a acetilcolina, e ele é do tipo nicotínico, que é um tipo de recepção excitatória, sempre excitatória, provocando então a geração ou a abertura de um canal que vai permitir a entrada de íons, particularmente íon sódio, gerando um potencial de ação na célula. Esse canal também permite a saída de potássio, mas ele tem mais afinidade pelo sódio do que pelo potássio. Então entra muito mais sódio do que sai potássio, gerando um desequilíbrio entre a quantidade de cargas positivas que entram e a quantidade de cargas positivas que saem. E assim gera o potencial de ação na fibra muscular. Para tornar mais fácil a interação entre o receptor e o neurotransmissor, existe uma grande quantidade de receptores para essa acetilcolina na membrana da fibra muscular esquelética. Cerca de 30 a 40 milhões de receptores de acetilcolina. Dessa forma, a interação entre o neurotransmissor e o receptor é intensa. Uma grande quantidade de sódio vai entrar nessa célula e vai gerar o potencial de ação nesse processo. Bom, de maneira geral, nós temos de 1 até 3 junções neuromuscular por fibra muscular, com exceção de alguns músculos presentes nos olhos, nos músculos do pescoço e da face, que esse grupo, né, que são exceções, eles, por terem uma quantidade bem maior de junções neuromusculares, conseguem ter um processo de contração e relaxamento mais lento, certo? E até conseguem manter o seu estado contrátil, ou seja, mantendo o seu processo de contração durante muito tempo, né? Permitindo, assim, um melhor controle desses movimentos que às vezes precisam desse tempo maior em contração. Nessa imagem podemos ver melhor, né, o cálcio adentrando o citoplasma do botão sináptico do neurônio, as vesículas interagindo com a membrana e liberando o neurotransmissor nesse espaço que nós chamamos de fenda sináptica, aonde estão os vários receptores para esse neurotransmissor. Vale ressaltar que nesse espaço também nós encontramos enzimas que degradam esses neurotransmissores. A enzima é denominada acetilcolinesterase e ela então destrói esse neurotransmissor, cessando assim a interação entre o neurotransmissor e o receptor. É importante a presença dessas enzimas para que ela rapidamente destrua o neurotransmissor, e elimine aquele estímulo inicial de contração que aconteceu para que o músculo possa relaxar. Então eu libero o neurotransmissor, ele interage com os receptores e interage com as enzimas. Aqueles que estão interagindo com os receptores naquele momento vão estimulando o músculo, e aqueles que estão interagindo com as enzimas vão sendo destruídos. Daqui a pouco eu vou ter poucas moléculas de neurotransmissor, e aí a minha quantidade de estímulo não será mais suficiente para manter essa contração. E o músculo vai acabar, então, relaxando. Nesse slide, podemos ver, a interação, então, entre a acetilcolina com o canal, com o receptor que é associado a um canal
ionotrópico e que vai permitir a entrada de íons sódios para dentro da célula. Entram muito mais íons sódios do que saem íons potássios e, consequentemente, por causa disso, o potencial de ação acaba sendo gerado. Nessa outra parte da imagem, nós temos a acetilcolina interagindo com a enzima, a acetilcolinesterase, sendo quebrado em ácido acético mais acetato. Mais colina, desculpa. Ácido acético mais colina. E aí, esse neurotransmissor pode ser reconstruído novamente, ser reabsorvido, ser reconstruído no neurônio, formando uma nova molécula de acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor que pode interagir tanto com receptores ionotrópicos como com receptores metabotrópicos. Mas, no caso específico da junção neuromuscular, o receptor sempre será ionotrópico, associado a um canal iônico, e sempre vai gerar excitação da fibra muscular. Já essa interação com receptores metabotrópicos será, então, da acetilcolina com outros tipos de células e tipos de receptores, e, consequentemente, tipos diferentes de resposta. Bom, a acetilcolina ela é sintetizada, né, no próprio neurônio colinérgico e é degradada pela acetilcolinesterase. Então, o neurônio pega a colina, né, interage com acetil coenzima A e forma acetilcolina. E depois a acetilcolinesterase quebra essa acetilcolina em colina mais acetato, como nós podemos ver nessa imagem. Vale ressaltar que algumas moléculas de acetilcolina podem vazar da fenda sináptica e acabar caindo na corrente sanguínea. E aí, correríamos o risco de ter uma ação da acetilcolina sobre outros órgãos que não aquele órgão estimulado, né, uma vez que essa acetilcolina também age em outros locais do nosso organismo. Por exemplo, no coração. E a acetilcolina no coração, ela desacelera o coração. Então, para evitar que essa acetilcolina, durante uma atividade muscular intensa, que ela seria produzida em grande quantidade para que o exercício repetitivo acontecesse, né, o nosso corpo tem, então, outras enzimas que degradam a acetilcolinesterase presentes no fígado e na corrente sanguínea. E dessa forma, a acetilcolinesterase, a acetilcolina que vai aparecendo na corrente sanguínea, vai sendo degradado por essas enzimas, e evitando assim um acúmulo que poderia ser prejudicial ao nosso corpo quando nós fizéssemos uma atividade mais intensa, uma atividade muscular mais intensa. Como falamos anteriormente, né, a sinapse colinérgica na junção neuromuscular ela é exclusivamente excitatória. Por quê? Porque ela é ligada a um canal iônico que permite a entrada, quando aberto, permite a entrada de sódio e a saída de potássio. No entanto, entra muito mais sódio do que sai potássio em função da afinidade do próprio canal a esses íons. Esse canal ele só se abre quando a acetilcolina se liga ao receptor e, consequentemente, provocando uma mudança conformacional na proteína desse receptor, permitindo, então, os movimentos desses íons, né, gerando o potencial de ação na fibra muscular. Nessa imagem, podemos ver, né, o processo de reaproveitamento da acetilcolina. Então, observem que nós temos a colina interagindo com a coenzima A, formando a acetilcolina e sendo colocada dentro de uma vesícula. Essa vesícula é estimulada pelo aumento da concentração de cálcio, liberando seu conteúdo na fenda sináptica. Lá na fenda sináptica, ela vai encontrar o receptor, que vai gerar aquela abertura daquele canal, e também com
a acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase vai quebrar a acetilcolina em colina mais acetato. Essa colina é reabsorvida através de uma bomba de sódio e colina, que vai levar a colina novamente de volta para dentro do neurotransmissor. Para dentro do neurônio, para que ela possa ser refeita e volte a ser acetilcolina, reutilizando essa colina diversas vezes, né? Para isso, eu só preciso da colina, porque a acetilcoenzimal o nosso corpo produz o tempo todo através do nosso metabolismo celular, né? Para a produção de energia e para ser usada como parte da biossíntese de outras biomoléculas. Aqui, nessa imagem, nós temos algumas substâncias, né, que interferem nessa junção neuromuscular e que podem inibir a ação dessa célula, né? Então, a gente tem a tetrodotoxina, a saxitoxina, a dendrotroxina, a conotoxina, toxina tetânica, toxina botulínica, né? Todo mundo já ouviu falar do uso do Botox, né? Para evitar a contração e a formação das rugas na face das pessoas, né? Então, ela bloqueia durante um tempo essa junção neuromuscular, e aí o estímulo não gera a contração desse músculo, certo? Então, são substâncias que podem levar aí a inativação dessa junção, ou, no caso da acetilcolina e da própria nicotina, a estimulação dessa junção, né? Fazendo com que possa haver a ativação dessa porção aí do músculo. Então, aqui nós temos alguns fatores do porquê a junção neuromuscular é diferente de outros tipos de sinapse química. Primeiro, que ela é sempre excitatória. Segundo, o receptor dela sempre é nicotínico. A resposta sempre é a contração do músculo esquelético. E é possível a manutenção da tensão muscular através da estimulação dessa junção, certo? Então, esses são os principais fatores que fazem essa junção serem diferentes. Por exemplo, alguns músculos lisos, né, para a acetilcolina, num determinado músculo liso, ele pode provocar relaxamento, e num outro músculo liso ele pode provocar contração. No músculo esquelético isso não acontece. Todos os músculos esqueléticos vão se contrair quando forem estimulados via acetilcolina. Então, isso é uma grande diferença aí dessa junção comparada a outras. Então, só retomando, né, os nossos objetivos, acreditamos que nós conseguimos compreender esse processo de junção neuromuscular, analisar o papel da acetilcolina nessa junção, compreender como que essa junção pode participar da regulação e da intensidade da força da contração, e analisar os destinos dos neurotransmissores nessa junção, certo? Então, isso era o que tínhamos para essa aula, né? Obrigado pela participação de vocês.